Minha casa era meu santuário, antes eu era Lívia. Feliz em Barueri, minha vida, arrumada minha paz, inabalável, mas o antes e o depois se esmagaram, e agora só restam fragmentos. Lembranças manchadas, uma sombra a pairar sobre tudo. Tiago mudou, ficou distante, frio. Ele anunciou Edu, o irmão dele, viria morar conosco, não foi um pedido, mas uma sentença. Minha hesitação ignorada, a decisão já estava tomada, a porta se abriu e Edu entrou com ele. Veio um ar gelado, um sopro que só eu senti. Tiago não percebeu, mas meu corpo arrepiou. Minha alma gelou. Não era só uma mudança de endereço, a chegada de Edu foi a abertura de uma fenda, meu lar, meu refúgio, virou um lugar opressivo, objetos fora do lugar. Coisas que eu jurava ter arrumado, havia sussurros na calada da noite. Sons inaudíveis que, contudo, eu ouvia, sentia. Uma sensação constante, estou sendo observada, sempre. E minha mente começou a falhar. A realidade se desfazia, era um prelúdio, pois o horror estava apenas começando. Eu não dormia, mas não de verdade. Era uma paralisia constante. Um véu pesado sobre os olhos, vultos, sombras escorregavam no canto da visão. A exaustão me consumia. Mas o sono não vinha. A casa respirava, eu juro, um fôlego podre pesado. Cada tábua do assoalho rangia como um osso, se partindo a bagunça de Edu não era só sujeira, era uma distorção. A energia do lugar meu santuário virava um pântano. Foi entre as tralhas dele. Um dia que eu achei, escondido sob pilhas de roupa suja, um objeto pequeno, escuro, entalhado com símbolos que eu nunca tinha visto, pareciam antigos, como cicatrizes em pedra. E um diário capa de couro velho, páginas amareladas, anotações desconexas, presenças, trocas, meu sangue gelou. O que era aquilo que ele tinha trazido para cá? Eu comecei a procurar. Desesperada, lendas urbanas de Barueri, casos de casas infestadas, recém-adquiridas, histórias de possessão, os padrões, eles se alinhavam de um jeito doentio, minha casa, meu lar. Não era mais só meu, e Tiago, ele se foi, não fisicamente, mas a alma dele, o meu Tiago, sumiu. Ele olhava para mim com um vazio, um buraco negro, minhas evidências, meus gritos de socorro. Era um estresse, fantasia. A cumplicidade dele com Edu era uma névoa densa. Eu não o reconhecia. Ele era um estranho, um fantoche, e eu estava sozinha, à beira do abismo. Eu não estava mais sozinha, não era uma sensação. Era real, a casa respirava um ar gelado, e eu sentia isso. A manifestação começou no meu quarto, a luz piscou, e depois morreu no escuro. Ouvi um sussurro, meu nome, Lívia. Não era Tiago, nem Edu, era algo mais, algo antigo. A cômoda voou, batendo na parede com um estrondo seco que fez minha respiração falhar. A porta do guarda-roupa escancarou-se, e as roupas caíram ao ar. Ficou pesado, denso, como uma mistura de poeira e medo. Gritei, tentei correr, mas algo me segurou, uma força invisível que prendia meus pés ao chão. A voz, agora um rosnado, vinha das paredes, de todos os lados, chamando-me e zombando de mim. Vi uma sombra no canto do quarto, não era uma pessoa, mas uma forma disforme, mutável, negra como fumaça viva, que se contorcia e esticava, e Edu estava ali, perto da janela, parado, perto da janela, parado. Os olhos abertos e fixos, num transe profundo, ele não via, não ouvia, ou talvez não quisesse ver nem ouvir. Ele era a porta. Eu soube. O desespero me empurrou. E eu precisava de respostas. As anotações de Edu, o objeto entalhado, tudo apontava para algo terrível. Liguei para quem pude. Um contato de um fórum antigo, um tal de professor Almeida, que estudava ocultismo e lendas de Barueri. Contei-lhe tudo. Minha voz tremia. Ele ouviu com uma calma estranha e disse sobre o terreno, aquele específico onde minha casa fora erguida. Uma área esquecida ligada a rituais antigos, a coisas que se alimentam da discórdia, da invasão, do lar profanado.
Edu, pobre Edu, sua fraqueza, sua solidão, o professor explicou. O haviam tornado um canal, um catalisador para que a coisa entrasse e se alimentasse de nós, de Tiago, de mim. A verdade era um soco, eu não podia fugir. Pois para onde ir não havia, para onde ir não era só a casa, era minha alma, a alma de Tiago, a alma de Edu. Tudo estava em jogo, eu precisava lutar, confrontar, reverter. Mesmo que morresse, o preço era alto, mas a alternativa é pior. Tiago, ele era a parte mais dolorosa. Com seus olhos vazios, sua apatia, ele era um fantoche, um obstáculo perigoso. Não meu marido, não meu apoio, eu estava sozinha, completamente a escuridão me cercava, mas algo acendeu em mim, uma chama de raiva, de puro terror. Eu não seria mais a vítima, eu não me renderia, não agora, não no meu santuário. Uma entidade ancestral se manifestou na casa de Lívia, revelada como ligada a rituais antigos no terreno. Usando Edu como canal e tornando Tiago um fantoche, a fuga é impossível. E as almas de todos estão em jogo, sozinha e furiosa. Lívia decide confrontar a ameaça em seu santuário. Recusando-se a ser a vítima, o ar pesou a casa, antes meu refúgio em Barueri tornou-se um ringue de boxe infernal, eu segurava o amuleto que o ocultista me deu. As palavras em latim ecoando na minha mente, santuário, ele disse. É onde você tem poder. Comecei o ritual, um tremor percorreu o chão e as paredes racharam. Exibindo veias escuras na argamassa, então, uma figura sombria se ergueu do chão, disforme, feita de pura escuridão e ódio era ela. A coisa, o invasor, móveis levitavam e quadros caíam, estilhaçando no chão, enquanto a voz gutural preenchia o espaço, chamando meu nome numa distorção perversa. Lívia, minha Edu estava lá, parado, olhos vidrados, uma marionete. Eu tinha que quebrar a conexão. Gritei as palavras do banimento, minha voz tremendo, mas firme a entidade guinchou, um som que rasgava a alma. Então Tiago veio, e ele não era ele seus olhos. Vazios, me fitavam com uma fúria emprestada, ele me atacou mãos frias e fortes, tentando me sufocar meu próprio marido, transformado em uma arma. Lutei contra ele, contra a coisa, contra o próprio pânico. Enquanto o amuleto esquentava na minha mão, forcei-o contra o peito de Tiago, que gritou um grito que não era dele, e então caiu a entidade, por sua vez. Contorceu-se, usei o último resquício de força, apontando o amuleto para a forma escura, despejando cada gota de desespero e raiva. Vá, a criatura se desfez, como fumaça. Sugada para o chão rachado, um vácuo, um silêncio ensurdecedor, caí de joelhos, a casa ainda tremia, mas era diferente, uma purificação brutal. Du foi levado no dia seguinte, seus pais vieram. Olhos cheios de medo e confusão, ele não se lembrava de quase nada, apenas de uma doença repentina, de um pesadelo prolongado. Melhor assim, Tiago estava vivo. Mas o que sobrou dele, o laço entre nós, estava em pedaços. A traição, o horror, o fato de ele ter sido usado, era um abismo. Ele me olhava e via o monstro, eu o olhava e via a vítima. Não havia ponte, ele se foi, agora estou sozinha na minha casa. As rachaduras nas paredes, as marcas de queimadura no chão, são lembretes constantes. O santuário está limpo, sim. Mas a paz é fria, manchada pela lembrança do terror. Minha inocência se foi. E o lar que eu conhecia, também. A casa é minha, mas o preço, uma eternidade de vigilância. Eu nunca mais dormirei profundamente. E você, o que faria no meu lugar? Enfrentaria o mal ou fugiria se você sentiu o arrepio dessa história? Não se esqueça de se inscrever no canal. Temos histórias todos os dias, 2 vezes ao dia. Não perca a próxima dose de pesadelo.